Olá, meus vampirinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, pra quem não sabe, sou a filha de Drácula. E eu estou vindo aqui com um vídeo, tipo, do jeito que eu tô, né? Eu estava, inclusive, trabalhando e aí eu tive uns quiprocó aí com o meu computador que eu precisei reiniciar. E nisso que eu precisei reiniciar, eu entrei no Tico-Teco, né? No Tico e Teco pra vocês entenderem, né? E para dar passar o tempo até o meu computador reiniciar e eu voltar ao meu trabalho. E aí, como eu estou interagindo muito com coisas de Percy Jackson, porque a série tá aí, a série tá maravilhosa. Eu até ia comentar aqui no canal sobre uma cena que eu super queria que tivesse acontecido, e aí eu descobri que não é no livro 2 que acontece, é em outro livro. Eu falei assim, ah, não, então tá, então por isso que eu pausei, não lancei os livros, não lancei os vídeos, né? Não lancei outros vídeos também porque estou com pré-lançamento maravilhoso, gente. Estou com pré-lançamento, mas por que que eu vim aqui falar sobre isso? Por que que eu vim aqui sem pelo menos não passar um batom na cara? E por quê? Estava lá eu no Tico e Teco, quando eu vi um comentário de um vídeo lá, um comentário não, um vídeo enaltecendo a Lia, falando sobre racismo e tal, e aí eu falei assim, curti, e eu não ia comentar, porque raramente algumas coisas assim eu comento, até mesmo porque, né, gente, aqui ó, não tenho nem local de fala pra falar. Mas aí eu comecei a ver alguns comentários que me incomodaram bastante e que eu falei assim, não, gente, pelo amor do meu Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do meu Pai Celeste que tá aqui. Eu não estou lendo isso. Fiquei até revoltado com a minha mãe que me ensinou a ler lá quando eu tinha meus 3 anos de idade, porque assim, foi minha mãe que me ensinou a ler. Fiquei revoltadíssima com isso porque aprendi a ler pra ler aqueles absurdos. Por que que eu fiquei revoltada? Muita gente, e depois que a Lia deu como foi escalada para Percy Jackson, vieram muitos comentários, muita gente com medo por causa que a gente já tem as experiências com os filmes. Então a gente já tava todo mundo, sabe, gato escaldado que morre de medo de água porque já tomou muita água quente? Então, a gente tava isso. Só que eu sou o tipo de fã que falou assim, não, gente, vamos acalmar, vamos aguardar, vamos esperar. Por quê? Eu tava confiante, porque desta vez, diferente das outras dos filmes, o Titio Rick está no meio no desenvolvimento da série. E, gente, ninguém melhor do que ele para desenvolver a série, porque ele é o autor da obra. Ele que criou a Annabeth, ele que criou o Percy Jackson, ele que criou a Clarissa, ele que criou o Groover, ele que deu a personalidade diferente para os deuses, ele que criou todo o universo de Percy Jackson. Foi ele que criou. Mesmo que a gente já tenha a questão da personalidade dos deuses, todo mundo sabe que é uma releitura dos deuses gregos e tudo mais. É uma releitura para jovens se interessar e tudo mais. Eu que já era estudante de mitologia grega lá atrás, lá no início, eu realmente me incomodei com algumas coisas referente aos deuses que, gente, é normal. São releituras. Nenhum dos filmes gregos representou de forma correta, muito entre aspas, como são os deuses, porque cada um tem sua visão. Eu mesma tô criando uma história que envolve deuses gregos e romanos. Não muito porque eu não sou muito fã dos romanos, mas não é isso, não é essa parte. E eu estou tendo a minha visão de tudo, estou criando o meu próprio universo. Não estou aqui para divulgar o meu livro, estou aqui para falar sobre a série Percy Jackson. Então, quando ele falou que não, eu vi a Lia atuando e ela é a Annabeth. Não, eu vi o Walker atuando e ele é o Percy Jackson. Eu já fiquei tranquila. Aquele medo que eu fiquei, tipo assim, de gata escaldada, eu já falei assim, não, gente, se foi ele que escolheu, então é porque realmente é. E quando a série foi lançada, realmente, se você ver, se você analisar, é o Percy e a Annabeth sem pôr e nem tirar. O Percy talvez tá um pouquinho diferente, por quê? Porque na série a gente vê o Percy como os outros veem, não como ele se vê. É literalmente
O Percy é tipo assim, que nem agora. Aqui eu tô vendo tudo aqui ao redor, só que aí o que a gente vai ler? Os meus pensamentos, que são muitos, né? Os meus pensamentos, as minhas confusões, as minhas questões que eu preciso, que eu tenho que trabalhar, enfim, de muitas coisas. E era isso que acontecia com o Percy. Ele não se via como aquele... Gente, ele enfrentou um titã. Vocês têm noção disso? Que ele enfrentou um titã? Então, e ele só parou de enfrentar e tal, porque ele viu que falou assim, não, precisa ser uma deusa, porque eu não vou dar conta. E ele foi lá, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, mas a gente sempre tava vendo na visão dele. Agora com a série, não, a gente tá vendo como se fosse em terceira pessoa. E aí os comentários que mais me deixou revoltada, que inclusive até peço perdão pro dono do vídeo, porque eu fiz 3 textos gigantescos, porque eu realmente fiquei pé da vida, porque eu falei assim, não vou aguentar. E eu falei assim, gente, parem de achar que vocês sabem mais do que o autor. Parem de achar que... Por que eu estou falando isso? Vamos voltar lá ao foco, porque eu vou ficando revoltada, gente. Minha mente vai trabalhando mais do que eu quero. Enfim, vocês já me conhecem aqui, né? Quem me acompanha ali aqui no canal, ou quem não sabe aqui no TikTok, no TikTok, me acompanhem lá na outra rede vizinha lá de vídeos longos. Enfim, as pessoas estavam falando, eu gosto da Lia, eu gosto do Walker, mas principalmente da Lia, mas eu não consigo ver ela como Annabeth, eu não consigo ver ele como Percy Jackson. Gente, e eu não foi um comentário. Eu falei assim, não é porque ela é negra. Não, imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Porque vocês vão vendo que eu já tô ficando irritada. Já vou ficando... Gente, tô suando aqui de ódio, de raiva desses tipos de comentários. Só que aí, o que me deixou revoltada? Eu li Percy Jackson antes de virar modinha, antes de sequer ter filmes, antes dos filmes falar assim, nossa, vai ter filme de Percy Jackson. Então eu li Percy Jackson há muito tempo atrás. Então, quando saiu os filmes, eu também reli e tudo mais, reli o livro, etc. Às vezes é um dos meus livros conforto, mas eu evito até ler porque enfim, eu evito ler, mas é um dos meus livros conforto aí. Até mesmo porque eu também escrevo outra série de fantasia, então eu meio que evito ler. Mas com a série, e até mesmo as pessoas falam assim pra mim, não, Amanda, essa cena em específico que você quer não foi em Mar de Monstros, não foi no livro 2, foi em outro livro e tal. Então tá bom. Então, tipo assim, gente, minha memória tava curta, porque... Gente, eu esqueço às vezes os negócios dos meus próprios livros. Imagina de livro que eu li há muito tempo. E fui reler os livros. E aí, gente, se você reler os livros, você vai ver que a Lia é 100% a Annabeth. É a personalidade dela em vida. O Percy Walker é a mesma coisa. Mesmo ele sendo um narrador não confiável, quando você olha, quando você vê que é tipo assim... É o Walker, mesmo que as características físicas tenham mudado, no livro, tipo, a essência não mudou. E aí, o que me revolta é porque, assim, os fãs, e eu digo isso porque eu vejo isso em várias sagas, tem muitas sagas que os fãs ficam criando teoria, que fica isso, e aí entra numa paranoia na cabeça deles de que eles sabem mais do que o autor, do que a pessoa que foi lá e idealizou o livro. E não é assim, nós fãs não sabemos mais do que o criador da obra. Se o criador da obra falou, é isso, a Lia é a Annabeth, então ela é a Annabeth. Porque realmente se você parar pra ler, se você ler de verdade, se você parar pra analisar, a personalidade você vai ver, gente, ali é só uma aparência física. Tipo assim, que não interfere em nada. Tanto é que quando eu fui ler e eu vi, tipo assim, a descrição da Annabeth como loira e olhos cinzentos, eu estranhei. Porque eu falei assim, gente, não, pera, me deu um bug na minha cabeça. Mas tirando isso, a personalidade das duas são muito parecidas. São muito parecidas. E vocês estão... E eu vou... Calma, Amanda, calma, porque... É porque eu falo vocês, porque tem uma outra saga de livros que eu não tenho tantas teorias, eu não vou tanto atrás, eu não sou tão fã assim, mas que a autora não entra quase
o autor, no caso, né? Vamos botar assim. O autor não entra quase em rede social, não fala, não completa, ficou naquilo e deixou os fãs com dúvida de muita coisa, entendeu? Já o tio Rick, ele não é assim, ele deixa tudo fechadinho, não tem margem para vocês criarem teorias e tirar a teoria do olho. Não tem como vocês tirarem teoria, não tem como vocês saberem mais do que ele, porque foi ele que escolheu a Lia, foi ele que escolheu o Walker, foi ele que escolheu todos os personagens, e se foi ele que escolheu, ele é o criador. Ele que sabe, é ele que foi lá e criou a personalidade. Eu vou dar um exemplo comigo. Foi eu que criei lá, que a maioria dos autores fazem assim. Fichinha do personagem, personalidade, isso, gosto. Tem coisas que a gente cria do personagem que não vai para os livros. A gente só cria para nós sabermos. Então, se o Rick Riordan, o criador de Annabeth, do Percy, do Grover, de todos esses personagens do universo dele, se ele aprovou, quem é você para falar que a Lia não é a Annabeth? Isso não é questão de tipo assim, é uma opinião. Não, não é. Opinião seria, nossa, não gostei muito da atuação dela, assim. Isso daí talvez pode ser até uma opinião, mas você falar que ela atua bem, que a atuação dela é impecável, que isso, que aquilo, mas que ela não é a Annabeth, sinto muito, mas isso daí não é opinião, é uma outra informação. É uma outra situação, na verdade. Que aí vocês estão dizendo que não é isso, não é por causa disso, quando na verdade é. É pura, simples e claro. Não tem como, gente. Não tem como. Eu ainda ouvi uma pessoa comentando assim, ai, nossa, agora pra mim é estranho ver a Annabeth nos livros, ler os livros dela como loira e tal, porque eu comecei a ler por causa da série e tal. Aí teve um abençoado que virou e falou assim, quando você começou a ler os livros? Aí a pessoa respondeu, em 2023, e eu ainda tô finalizando os livros. Aí ele, tá, não é porque eu acompanho desde 2000 e... Vou chutar um número que eu não me recordo agora de tão revoltado que eu fiquei. Desde 2012, vamos jogar assim, né, 2008, que foi antes do filme, que foi bem naquela época lá que ia ter o filme e tal. Então, pra mim, já é mais difícil. Desculpa, não é mais difícil. Porque se você tá lendo um livro, gente, eu nem me importo com a característica dos personagens. Eu só imagino, tipo assim, no caso, eu sempre imagino o Percy mais alto que a Annabeth, porque isso daí é uma coisa que eu imagino pra qualquer casal, né? Sempre tem que ter um maior que o outro né? Isso daí é uma coisa minha. Mas, se você ler os livros, você vai ver, gente, não tem como não falar. Se você olhar, se você realmente é fã de Percy Jackson, não tem como você virar e falar que a Lia não é a Annabeth. E eu digo isso como uma pessoa que leu os livros, que já era fã, extremamente fã do Rick Riordan, porque eu sou fã, tudo que tem a respeito da cultura grega, sobre Drácula, sobre vampiros e essas coisas, eu tô consumindo, porque eu já sou fã disso antes das situações virarem modinha e tudo mais. Então, eu já sou fã disso daí. Então, quando eu vi a série, eu virei e falei assim, cara, gente, olha aqui, eu tô toda vermelha, mas é porque eu vou ficando com raiva. Eu vou ficando com raiva, acho que é coisa da família, sabe? Que a gente é muito branca, aí a gente vai ficando com raiva, vai ficando tudo vermelho aqui. Olha aqui, ó, eu tô toda vermelha, não tá nem sol aqui, não tá nem calor, mas eu tô vermelha de raiva, porque vocês ficam criando umas situações, umas coisas assim na cabeça de vocês que não faz sentido. Não faz nenhum sentido vocês estarem falando que fulano ou ciclano não é. E como eu tava dizendo, eu sou fã de mitologia grega. Eu estudo mitologia grega, eu estudo mitologias, não só a grega, mas a grega é aquela que eu comecei a estudar. Eu estudo religiões, eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de várias coisas sobre Drácula, então eu já vi praticamente, quase, vou por 98%, porque vai saber se tem algum filme que eu ainda não assisti, porque não consegui encontrar, ou porque é muito antigo, ou coisa assim, sobre, enfim, vampiros, mitologias e religiões, é isso. Eu sempre tô consumindo muito sobre esses universos. Então, quando saiu, eu até fiquei no meu antigo canal, eu até falei coisas que eu não gostei muito de Percy Jackson, mas, gente, isso daí era a Amanda de lá atrás,
que não tinha bagagem, que não entendia como funcionava a questão de releituras. E tá tudo bem, porque é uma forma como você enxerga, como hoje em dia tem muita releitura de Hades e Perséfone, sabe? Tem muita releitura de A Bela e a Fera. Tem muita releitura de Cinderela, que também é outra personagem que tem o meu coração, gente. Enfim, tem muitas releituras, sabe? E tá tudo certo, e tá tudo bem. Agora, vocês pegarem uma personagem, que no caso é a Annabeth, e o Percy Jackson, que foi criado e idealizado pelo Rick Riordan, e virar e falar que a Lia não é a Annabeth, não interpreta a Annabeth, desculpa, mas você tá extremamente equivocado e existe uma palavra para isso que eu não quero falar aqui, mas vocês já sabem, porque começa com R e termina com O, então você já tá bem claro o que que é, porque se o próprio eu vou repetir, gente, eu vou estar, Amanda, você tá parecendo maritaca, você tá parecendo papagaio, sim, eu vou repetir, tá com quase 16 minutos já esse vídeo, mas é porque eu vou querer repetir. Parem de achar que vocês sabem mais do que o autor, ainda mais se esse autor for o tio Rick Riordan. O tio Rick, como eu chamo ele carinhosamente de tio Rick. Parem de achar que vocês sabem mais do que ele, porque se ele virou e falou, quando vi a atuação da Lia e quando vi a atuação do Walker, eu não lembro qual que é a Dior, lembrei. E quando eu vi a atuação da Dior, é Annabeth, Percy e Clarissa. Não tem o que falar, porque é ele que criou, é ele que teve a ideia, é ele que quando tava imaginando viu lá as características. Então, se ele mudou, ou até mesmo no caso do Luke, né, porque nos livros o Luke é loiro, e na série ele é moreno, né, tipo cabelo preto, né, e tudo mais. Então parem, gente, parem de achar que vocês sabem mais do que ele, que fulano ou ciclano não é tal personagem, porque quem criou é ele. Até a definição e a visualização dos deuses é uma visão dele. É o que ele enxerga, é como ele enxerga aqueles deuses, aquela representação. Então, até mesmo nisso, quem tem que opinar, quem tem que falar que sim ou que não, é o tio Rick. Porque quando saiu o filme, ele leu o roteiro, ele virou e falou assim, gente, tá horrível. Não foi com essas palavras, obviamente, mas é como eu imagino, né, que ele deve ter pensado, mas ele é muito educado, coisa que eu não... Ele é muito educado, muito lorde, muito galantado, muito... Como que é o nome? Não sei, vocês entenderam, né? É muito cavalheiro, então ele não ia falar que tá uma merda, né? Ele não ia falar que nossa, tá uma droga. Mas aí ele virou e falou assim, vocês querem que eu posso refazer o roteiro e ajudar vocês pra ficar mais próximo dos livros. A emissora, não lembro lá, quem tinha os direitos autorais pra escrever, pra fazer os filmes, disse que não queria. Quando saiu os filmes, foi uma porcaria. Todo mundo odeia. Gente, todo mundo... Não tem como falar. Se uma pessoa fala que gosta dos filmes de Percy Jackson, tá tipo assim, misericórdia. Você não leu os livros. Então, se você não leu os livros, tá tudo ok. Porque quem leu os livros e quem assistiu o filme, gostou e leu os livros depois, concorda que o filme é péssimo. Então, ele já não tava péssimo ali. Então, o que aconteceu? A Disney foi lá e falou assim, não, você foi lá, e ele só aceitou, inclusive, ter a série se ele pudesse ter direito total de modificar o que ele quisesse. E a Disney sabendo, porque, gente, a Disney sabendo toda a confusão que teve, como os fãs nós fãs já estamos... Né, acabando a bateria aqui, tá vendo? Eu falo tanto, gente, que minha bateria tá até acabando no meu celular, porque eu vim até peguei no celular. Que nós fãs já estávamos... já tínhamos uma obra que não era tão boa como outras obras de fantasia que existe. A gente falou assim, não, tudo bem, Riordan, a gente aprova, então você vai estar no meio de tudo. Tanto é que foi ele que escolheu, gente, é isso que vocês têm que entender. Foi o criador da série que escolheu cada personagem. O máximo que a Disney pode fazer, que nem eu acho que aconteceu com o ator do Ares, se eu não tiver enganado, ele virou e falou assim, ó, pra sugestão de Ares nós temos esse e o que foi o Ares,
ele viu a atuação de todos eles e realmente gostou, porque tinha... É assim, gente, não sei se vocês sabem, mas escalação de papel não é uma, duas pessoas, não. São várias pessoas que têm textos específicos, que precisam interagir com outros personagens e tudo mais. E o tio Rick sabia que o trio principal, que é a Annabeth, o Groover e o Percy, ia ser o que estava mais em destaque. E teve muitos atores e atrizes que foram para interpretar esses personagens. E se ele escolheu esses dois, ele escolheu, não foi ninguém, porque ele deixou bem claro que quando ele viu a Lia e o Walker atuando, ele enxergou a Annabeth e o Percy Jackson. Então, se ele escolheu isso, não cabe a nós a falar assim, a Lia não é a Annabeth. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém virar e falar isso, porque o próprio criador da obra, disse que sim. Se você não quer, cria tua própria história. Porque eu mesma sou assim, eu quero uma história assim, não tem ninguém que escreve, então eu vou lá e eu escrevo. Entendeu? Então é isso, peço desculpas para vocês que estão chegando aqui no meu perfil. Normalmente eu não sou tão estressada assim. Não, mentira, eu sou um pouquinho mais, mas eu não dou tanta lapada assim. Eu tento sempre me controlar um pouco mais, mas essa situação, o que eu vi hoje de comentários, eu deve ser, não sei se é TPM também, porque acho que se não fosse eu ia estar estressada, porque eu já tô me estressando com essa história há muito tempo, mas eu tinha pensado que aqui no Brasil não tava acontecendo tanto isso. Porque eu estava com aquela esperança de tipo assim, cara, eles vieram, a Lia recebeu muito amor, o Walker recebeu muito amor, então tipo assim, e até então, nos comentários do Brasil, eu só tinha visto gente elogiando, graças a Deus, até o dia de hoje, até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, há 20 minutos atrás, que é quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu pensei que a gente só tinha amor, então eu tava muito feliz com a minha bolha, de só mandar amor pra Lia, pra Dior, né, cada um aí tem uns que concorda com a Dior, que não concorda com a Dior, mas aí é uma coisa tipo assim, com a atriz, mas é questão política, que... enfim, coisas de adolescentes que, por exemplo assim, gente, pelo amor de Jesus Cristo, nós sempre fomos adolescentes também, a gente sabe como que adolescente funciona pra muita coisa, né? Mas não tem nada a ver com o que eu vi hoje, porque hoje quando eu entrei eu tava tipo assim super feliz, concordando com, né, com o vídeo, que se eu não me engano ainda era uma música que falava sobre o palavra, eu não falo essa palavra porque pode cair o vídeo e eu quero que o povo veja, eu quero que quem fez aquele comentário naquela postagem veja esse vídeo, porque é pra esse povo que eu tô vindo. E se você concorda comigo também, então vamos lá, vamos embora, vamos fazer aí uma força, um mutirão, qualquer coisa pra esse pessoal aí ver e falar assim, vocês são burros, tá? Falei o que eu tinha que falar. E, enfim, e aí quando eu vi, curti a música e tal, por quê? Eu sei que teve esse quesito e eu entendi que até então a música que falava sobre a palavra com R e tal, né? Que era, tipo, como um apoio, mostrando que, tipo assim, não, a gente, tipo assim, ela é ela, sim. Então, tipo, foi como eu vi, tipo, a Lia é a Annabeth, sim, e vocês não vão poder calar a gente. Então, tipo assim, eu tava pensando que o vídeo era assim. Muitos comentários era assim, pessoas apoiando isso, só que veio esses abençoados. E não foi só os abençoados que comentou, porque aí eu fui nas respostas. E nas respostas tava pior do que quem comentou. Porque aí eu ia respondendo, outro ia respondendo e um ia falando. Aí eu fui me subindo um ódio, um ranço. Falei assim, não, gente, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar porque eu já tô cansada de ver fãs se achando mais do que o próprio autor, do que o próprio criador da obra. E aqui estou falando como Amanda leitora, Amanda, que gosta de Percy Jackson, que gosta de várias outras séries, que acompanha várias outras séries ainda que são até esquecidas no churrasco pela maioria das pessoas, né? Não como Amanda autora, mas como Amanda que é fã e que viu isso e que, gente, eu achei um absurdo. Se vocês não sabem, não entendem de cinema, vai dar uma estudada, tem muitos cursos por aí que dão um curso para você entender pelo menos o básico de cinema. Ou então vai entender como que funciona o processo, o processo até mesmo de escrita de um livro. Porque aí, como eu falo, como eu sou autora, tem muita coisa
que eu não coloquei nos livros. E eu vou falar aqui, por exemplo, que tem muitas cenas que eu vejo de certas situações que eu falei assim, cara, seria um personagem meu que faria isso, só que não tem no livro. E eu já tenho dificuldade de compartilhar e tudo mais, porque eu falei assim, cara, não tem no livro. Mas eu sou a autora, eu que criei esses personagens, eu que sei como que ele é. Não fui eu que criei a Annabeth, não fui eu que criei o Percy Jackson. Foi o tio Rick. Se ele falou que eles são, tô batendo na tecla de novo, repetindo igual uma maritaca, né, pra ver se fixa na mente de vocês. Se foi o tio Rick que fez isso, se foi o tio Rick que escolheu esses personagens, esses atores, desculpa, pra interpretar esses personagens, é porque eles são, tá? Porque o processo é literalmente esse. Ele virou e falou assim, não, ele não viu ali a aparência física, o que eu acho que ninguém deveria ver. Ele viu ali a personalidade. E pra mim, é isso que importa, é a pessoa entregar a personalidade, porque eu não me importo de ter adaptações. Teve muitas adaptações na série, não vou falar que não, mas as adaptações que tiveram, eu gostei, porque, de certa forma, foi o tio Rick até mesmo consertando algumas coisas, né? Ele tava consertando alguns erros que ele mesmo admitiu que cometeu, né? E ele tenta consertar nas próximas obras dele, ou até mesmo agora com a série. E como nós dizem, nós brincamos, e eu não o julgo, porque eu tenho exatamente o livro, que a moça... É um livro que a moça começa que ela é loira e ela termina que ela é ruiva. Mas tudo bem. Ele só vai errar a cor do cabelo da personagem. É por isso que eu já boto a Mara lá, que a minha personagem é a Mara, falando assim, gente, ela tem cabelo da cor que ela quiser. Os olhos também, porque assim, se mudar, não tem esse problema todo. Enfim. Mas é isso, peço desculpas, eu juro pra vocês mais uma vez que eu não sou tão exaltada assim, mas esse foi um assunto que me deixou muito pé da vida e eu precisava falar porque as pessoas estão confundindo muito Rick Riordan com um certo outro autor de livros que deixa sempre os fãs, tipo assim, no limbo e nunca sabe de nada e vive criando as teorias e como funciona isso. Não, com o tio Rick, ele sempre vai deixar muito claro, e ele já deixou claro que foi ele que escolheu a Lia e o Walker, porque ele viu que eles são, o Percy e a Annabeth em vida. E é sobre isso, gente. Um beijo. Olha, quase 30 minutos aí eu falando, eu me estressando. É assim, esse canal aqui voltou pra ser mais isso, é literalmente isso, pra quem não sabe, vai ser eu me exaltando, ou falando de coisas, falando de rotina de escrita. Inclusive, eu já estou preparando e planejando um vídeo pra mostrar, pra explicar um pouco da minha rotina, porque eu estou morando agora em um sítio, voltei a morar em um sítio. Então, como que tá sendo isso, morar num sítio? Enfim, tô pensando, organizando aqui minha rotina de autora, como que tá sendo. Gente, tem muito gato aqui. Aqui tem gato que, tipo assim, ai, dessa cor eu não tenho. Não, aqui é assim, ai, dessa cor eu tenho e tem várias variações. Inclusive, tem um ali, ó. Tem preto mesmo, tem uns 3, né? Que graças a Deus aqui ninguém vai fazer nada na sexta-feira 13 que tá chegando, né? Então, enfim, eu fico feliz. E é isso, um beijo. Tchau!